Boa noite, amados. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, né? Que faz tempo, né, que eu não gravo nenhum vídeo. E hoje eu senti no meu coração o desejo de trazer uma palavra para vocês. E eu quero hoje estar trazendo uma palavra do livro, deste livro aqui, O Poder da Igreja que Ora. E vários escritores escreveram este livro, né, foi Storny Martin, um prefácio de Storny Martin, mas tem vários textos aqui de Antônia Rosa, Bianca Toledo, Denise de Seixas Pereira, David Titus, Dora Bomilicar, Dorvalina Bezerra, Helena Tanuri, Nancy Dostilek, Nina Targino e Sueli Bezerra. Então, várias pessoas escreveram, né, preocupado com o que está acontecendo hoje dentro das igrejas, né, preocupado com a batalha espiritual que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja, né, onde as pessoas estão sendo atacadas, né, por várias coisas, né, então o inimigo está furioso. Então eu gostaria de estar lendo um texto deste livro aqui que fala sobre o poder da igreja que ora para que se cumpra a vontade de Deus. É assim, foi escrito por Sueli Bezerra. O texto é escrito assim: quando a igreja de Cristo na terra ora, coisas extraordinárias acontecem. Os últimos 2000 anos de história foram marcados por inúmeros relatos que comprovam essa afirmação. Para tratar deste assunto, precisamos nos voltar para o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, que nos mostra o que aconteceu quando a primeira igreja em Jerusalém se reuniu e começou a orar. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Está em Atos 4:31. O ato dos apóstolos mostra que o poder da oração feita em conjunto não é um fenômeno distante, restrito somente à igreja primitiva. O texto nos desafia hoje a orar para que a igreja contemporânea também tenha influência e deixe marcas indeléveis e relevantes na sociedade atual. É verdade que os tempos e as circunstâncias mudaram, mas a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está em Hebreus 13:8, amém? Aquela igreja inaugural que aprendeu a orar em meio às tribulações e perseguições foi marcada por grandes feitos. Logo após Jesus ser elevado aos céus e o Espírito Santo ser derramado no dia de Pentecostes. Isso ocorreu em uma época de muita oposição por parte do governo e dos religiosos. Neste contexto, Lucas registra essa oração dos primeiros cristãos. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram com que o seu poder que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Atos dos Apóstolos 4, 27 e 30. Então, aqui, né, Lucas, ele faz essa oração, né, para, né, dizer, né, o que está acontecendo, né, depois que Jesus, né, subiu aos céus. Então, ele ora para Deus, né. Quando os cristãos são perseguidos ou vivem em momentos de crise aguda,
É então que eles mais se voltam para buscar a vontade de Deus de joelhos. Entretanto, a oração precisa ser parte integrante de nossa vida diária e comunitária, pois é por meio dela que temos comunhão com o Senhor Jesus e também crescemos e nos fortificamos na fé. E é por intermédio da oração que adquirimos discernimento a respeito de todas as coisas e o nosso coração torna sensível à voz e à direção de Deus. Ela também nos capacita a tomar as decisões certas e seguras para a nossa vida. O filósofo teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard afirmou com propriedade que a função da oração não é influenciar Deus, mas é especialmente mudar a natureza daquele que ora. Um dos frutos da oração é gerar em nós a consciência de pecado e nos dispor ao arrependimento para a transformação de vida. A oração imprescindivelmente deve nos levar às Escrituras Sagradas e as Escrituras devem nos levar à oração. Como alguém já disse, a oração é a alavanca do cristão, pois move o coração do homem em direção à vontade de Deus. Amém? A igreja primitiva em oração. No versículo, todos eles se reuniram sempre em oração, em Atos 1,14. A versão bíblica Almeida Revista Atualizada usa a expressão perseveravam em oração. Mesmo em meio a todas as adversidades, os discípulos de Cristo permaneciam constantes e firmes no exercício da oração. Eles tinham uma expectativa não apenas de serem cheios do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus, mas também de cumprirem a missão de ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Em Atos 1:8. Foi por meio da oração que essa igreja tornou tudo isso realidade. Quando a igreja ora segundo a vontade de Deus, o céu se abre, há conversões genuínas, situações mudam, as vidas são transformadas. E não é exatamente esse o desejo do Senhor para a humanidade? 1 Timóteo 2,4. A maioria dos avivamentos registrados ao longo da história da igreja começou com um número pequeno de pessoas que se dispuseram a orar e a buscar Deus, e que pela perseverança e intensidade inflamaram cidades, povos e nações. Por isso, uma igreja só será comprometida com a oração quando seus membros forem os primeiros em sua vida Por isso, uma igreja só será comprometida com a oração quando seus membros o forem primeiro em sua vida pessoal. Deus quer sacudir nossas estruturas e agir antes em nossa vida, para depois manifestar seu poder a nós. Reunimos em congregação, para depois, Deus quer sacudir nossas estruturas e agir antes em nossa vida, para depois manifestar o seu poder a nós reunirmos em congregação. O fogo do Espírito Santo só desce sobre a igreja onde há cristãos que se reúnem para buscar a vontade divina. Lucas mostra em Atos dos Apóstolos que um dos fundamentos da igreja do primeiro século era a oração sempre acompanhada da ação do Espírito Santo. Tudo era feito com muita oração. Esse estilo de vida era o maior indicativo de que aqueles cristãos buscavam viver a vontade de Deus. Os discípulos oraram, por exemplo, antes de escolher Matias como substituto de Judas. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhes era devido. Atos 1, 24, 25. O fato de que a oração era parte integrante e constante na vida diária dos primeiros discípulos fica muito claro em passagens como: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, Atos 3:1. E no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar, em Atos 10:9. A oração é a ministração da palavra. A oração e a ministração da palavra tinham prioridade sobre o serviço. Irmãos,
escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa de servir às mesas. Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Está em Atos 6, 3, 4. Vemos muitos casos específicos em que a oração foi elemento presente. Estevão, por exemplo, orou no momento mais difícil da sua vida e da própria morte. Enquanto apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Está em Atos 7, 59, 60. Já Pedro e João oraram pelos samaritanos, confirmando a nova fé que esses professavam. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria haviam aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Está em Atos 14, 15. Pedro orou para que Dorcas fosse ressuscitada, impactando toda a cidade de Jope. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Atos 9, 40. Foi a oração da igreja que promoveu a libertação sobrenatural de Pedro da prisão. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele ficou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Está em Atos 12, 5, 7. Os líderes de Antioquia, por sua vez, oraram antes de enviar Barnabé e Saulo como missionários. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Atos 13, 1, 13. As Escrituras mostram ainda o caso de Lídia, cujo coração foi transformado durante uma reunião de oração ao ar livre. No sábado saímos da igreja e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. E uma das que haviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. No caso de sua cura, a oração era um elemento indispensável, como quando Paulo orou e o pai de Públio, governador da ilha de Malta, foi curado. Seu pai estava doente e acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Atos 28, 8. Todos esses exemplos mostram como a oração feita de acordo com aquilo que Deus quer surte efeitos maravilhosos e impressionantes. Amém? Esse texto que eu acabei de ler aqui, deste livro, nos mostra que a igreja, que somos nós, precisa orar. E há o sistema, né, que chama a gente hoje a congregação estão chamando de sistema, né? Então, nós, porque igreja somos nós. Mas aqui nós lemos esse texto aqui mostrando que o povo, né, se reuniu depois que Jesus foi levado aos céus e que no dia de Pentecoste, que o Espírito Santo né, desceu naquele lugar, né, lá em Pentecostes, e onde é que todos foram tomados pelo Espírito Santo. Eles estavam reunidos ali, né, a partir daquele dia eles passaram, né, a se reunirem nas casas. Eles já se reuniam, né, mas a partir dali eles foram cheios do Espírito Santo e tiveram mais autoridade.
O que eu quero trazer aqui para vocês hoje, neste momento, nesta noite, ou nesta tarde, né, para quem for olhar esse vídeo, que nós precisamos orar, né? A igreja precisa orar. E está acontecendo tantas coisas, né, no mundo, tantas perseguições. Nós estamos vivendo aquela época, né, como naquela época em que Jesus foi morto, foi perseguido, onde a igreja foi perseguida, onde o povo de Deus foi perseguido. E nós hoje estamos vivendo tantas barbaridades, tantas coisas horrendas. A igreja está sendo perseguida, o povo de Deus continua sendo perseguido como aquele tempo, pessoas estão morrendo, cristãos estão sendo assassinados, né? Igrejas estão sendo invadidas, estão proibindo, estão prendendo pastores que hoje nós não podemos mais, quase não temos mais, como é que eu vou dizer assim, o direito de expressão. Não podemos mais nos manifestar falando coisas contra o pecado, né? Alguns pecados que hoje está inundando a terra. Então nós não temos mais a livre expressão de falar, de rebater, como hoje a gente vê que o casamento, as famílias, hoje já não tem mais tanta prioridade. Ontem ainda eu estava assistindo um vídeo e um pai que estava indignado de ter recebido uma cartilha, né, na escola onde falava, tinha ali um exercício para o filho fazer, que a professora no colégio deram, né, em que ela tinha várias grupos assim de família, e aí a família, homem, mulher e filho, né, chamava-se a família do passado. Então estão querendo destruir, né, a família, e que se a família for destruída, né, amados, daí vai ser o fim de tudo, né? Jesus precisa voltar logo, porque nós estamos vivendo muitas barbaridades, horrores, né, já, perseguições. Muitas pessoas não querem mais ir à igreja, porque Satanás hoje não age mais fora mais fora né, lá fora. Ele está agindo, não só lá fora, aliás, ele está agindo agora dentro da igreja, no meio evangélico, está levando pastores a pecar, está levando cristãos a pecar, né, para envergonhar o nome de Deus, né? Então, nós temos que estar atentos. E hoje eu lendo esse texto aqui, eu sei que Deus está falando também mais comigo que com você, talvez, porque eu sempre achei que eu sou uma cristã, sou uma missionária, e há algum tempo eu estou sofrendo perseguição, tanto que eu me afastei. Hoje não estou atuando mais como serva de Deus, e por isso que eu decidi gravar esses vídeos, porque meu coração arde, né, no desejo de pregar a palavra. Mas eu fiquei muito decepcionada, porque a igreja precisa orar, né? A igreja precisa buscar, a igreja precisa estar na presença do Senhor. E claro que quanto mais nós estivermos na presença do Senhor, mais perseguição nós vamos sofrer. E eu desanimei, né, de uma maneira assim que eu não sinto, não sentia, né, mais vontade de congregar em alguma igreja, em algum sistema, né, religioso. E hoje, lendo essa palavra aqui, que Deus me deu essa palavra aqui, eu decidi hoje gravar um vídeo. Há bastante tempo que eu estou querendo gravar novamente um vídeo, porque eu tenho vários vídeos. Se você for lá no YouTube, você vai ver que eu
porque eu tenho vários vídeos, e, e eu não tinha mais sentido vontade, tinha sentido vontade de gravar, mas não tinha ânimo, né, de levar uma mensagem ou de falar alguma coisa. E hoje eu decidi, né, gravar alguma coisa e eu pedi para Deus me dar uma palavra. E eu sei, eu já, sempre quando eu levo uma palavra, ou quando eu prego uma palavra na igreja, ou quando eu pregava, né, ou quando eu trago algum vídeo aqui para vocês, Deus fala primeiro comigo. E porque a palavra tem que falar com nós primeiro, né? Quando nós pregamos a palavra de Deus, a palavra tem que falar primeiro com nós, para depois a palavra falar com você que me ouve. E eu sei lá, eu tenho vários livros aqui na minha biblioteca e eu fui direcionada a este livro que eu tenho há bastante tempo, né? Este livro aqui eu já gravei alguns capítulos deste livro. E hoje eu fui direto nesse texto aqui e Deus falou bastante comigo. Tenho certeza que se você está na mesma situação que eu me encontro, você também tem certeza que Deus tocou no teu coração. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou congregar em nenhuma igreja, eu vou ficar em casa, vou orar, vou orar em casa, e não vou mais congregar em igreja nenhuma, porque hoje a gente sabe que muitas pessoas estão desanimadas, estão desigrejadas, porque estão decepcionadas com algumas coisas que estão acontecendo em algumas, né, alguns sistemas religiosos. E muitos deixaram, né, de congregar, de estar em comunhão com os irmãos, e eu sou uma delas. E hoje, agora, lendo aqui, Deus falou fortemente no meu coração que nós precisamos estar reunidos com os outros irmãos, né, dentro da casa de Deus, né, na casa de oração, que é a casa de Deus é a casa de oração. Nós temos que estar reunidos, porque é que nem mesmo, é que nem a palavra diz, eu não lembro agora onde está o endereço, que diz que a corda de 3 dobras não se arrebenta facilmente, né? Então, Jesus deixou vários textos aqui, várias palavras na Bíblia, falando que nós temos que dar forças uns aos outros, que nós temos que fortalecer uns aos outros, carregar o fardo um dos outros, né? E a gente só consegue isso quando nós estamos dentro da casa de Deus, onde tem outros irmãos que também precisam, né? Preciso de ajuda, assim como nós também precisamos. Fiquei muito triste, às vezes me sinto triste, né, porque às vezes não recebo um abraço de ninguém, não recebo uma palavra de ninguém, a não ser de minha família, mas Deus sabe de todas as coisas, porque quando a gente é escolhido, né, para fazer a obra de Deus, a gente sabe que a gente vai passar por isso. Então, do homem nós não podemos esperar nada, né? Tudo que nós temos que esperar é só do Senhor. Mas nós precisamos fortalecer uns aos outros, estar unidos contra Satanás, porque Satanás daqui para frente ele sabe que o fim dele se aproxima e que ele tá rugindo como leão ao nosso derredor para fazer com que nós sejamos destruídos, porque a intenção dele é destruir, né? É matar, roubar e nos destruir. Então ele vai fazer de tudo para fazer que nós saiamos, né, do convívio cristão. Ele vai tentar de tudo para destruir as famílias, para formar contendas no meio das famílias, no meio cristão. E nós temos que estar preparados em oração, estar unidos em oração, jejum e oração. Eu entendi isso hoje,
E hoje de manhã até eu acordei pensando sobre isso, comentei isso com meu esposo, e que nós temos que olhar para Jesus, nós temos que estar, né, em comunhão com os irmãos e buscando força, porque sozinhos nós não conseguimos. Não adianta nós pensar que nós vamos conseguir lutar, a gente até tenta, né? Mas é difícil, a gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa estar em oração, precisa receber o Espírito Santo, né? Precisamos ajudar, dar uma palavra, dar um abraço, dar um carinho, dar esperança para as pessoas. Essa é a nossa missão e nós temos que entender isso, que nós, como igreja, né, somos a igreja do Senhor, somos os membros, a igreja é os membros do Senhor, né, é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos os membros, né. Então, se um membro sofre, todos os outros sofrem, né? Então, nós temos que um não pode viver sem o outro, né? Então, nós temos que estar unidos num só espírito, num só coração e, e estar reunidos que os tempos são maus, os tempos são difíceis e cada vez vai ficar pior. Muitas vezes eu fico assim indignado que eu vejo muitas cristãos, né? Eu sei que eles não fazem por mal, eles querem dar ânimo, né, para as pessoas e eles falam só em vitória, que Deus vai dar vitória, que Deus vai dar, né? Claro que Deus ele vai nos dar a vitória, mas ele pode nos dar a vitória. Mas nós não podemos esperar muito, nós não podemos iludir as pessoas, né? Nós temos é que preparar as pessoas para a vinda dele, né? Para o arrebatamento. É isso que nós somos. Hoje nós temos que orar, pedir misericórdia para Deus, colocar a nossa vida diante do altar, colocar a nossa vida em ordem. E porque não é fácil, mas não é fácil você todos os dias você se depara com alguma barbaridade, com alguns horrores, né, que tá demais. E nós não podemos tapar o sol com a peneira, né, e dizer que não está acontecendo nada, porque a gente sabe que está acontecendo muitas coisas. Ninguém está imune, né, de acontecer na sua família, mas nós temos que estar revestido do poder do Senhor, nós temos que estar debaixo da mão protetora do Senhor Jesus, nós temos que estar coberto pelo sangue de Jesus, para que o Satanás não venha nos tocar, né? Porque muitas pessoas dizem, que o ungido do Senhor, o inimigo não toca. Se você der brecha, ele toca, amados. Ele toca. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar orando sem cessar, como diz a palavra, orar em todo tempo. A palavra diz orar em todo tempo, orar sem cessar. E quando nós paramos de orar, nós não temos mais força, amados. Quando nós paramos de orar, quando nós paramos de buscar, nós não temos mais força. Então, por isso nós temos que buscar em oração, junto com os outros irmãos na igreja, estar unidos, né, em oração, para ter força contra Satanás. Porque Satanás não vai resistir, em nome de Jesus, né, a tua oração, a nossa oração, se nós estivermos reunidos num só espírito, num só coração, diante de Deus, né? Buscando de joelho, buscando a presença dele, pedindo perdão dos nossos pecados, colocando a nossa vida em ordem, né? Nos purificando de toda imundícia, de todo pecado e nos arrependendo dos nossos pecados, porque todos os dias, amados, nós pecamos, todos os dias, quando nós colocamos nosso pé para fora da cama, nós estamos pecando, né? E a gente não sabe, né, o momento que o Senhor vai nos chamar ou o momento que Ele virá nos buscar.
Então, nós temos que estar atentos, porque todos os dias as pessoas estão morrendo, muitos estão morrendo sem Jesus, né? Enquanto às vezes nós estamos lamentando em casa, às vezes olhando para o nosso próprio umbigo, né? Pessoas estão sendo levadas, né, muito sem salvação. Jesus está voltando, Jesus está às portas, mas se ele não voltar, muitas pessoas já nem estão acreditando que vai haver, né, a volta de Jesus, que vai haver o arrebatamento. E muitos, por causa disso, muitos estão morrendo sem salvação, porque não estão se preparando, né? Porque muitos pensam assim, se preparar vão se preparar para o arrebatamento, para a volta de Jesus. E se esquece de se preparar para a morte, né? Só essa semana aqui na minha cidade, 3 pessoas conhecidas faleceram, né? Não sei se elas tinham Jesus, né? Se elas tiveram salvação. Eu torço que elas tenham se arrependido, né? E que tenha sido salva. Então, amados, nós podemos estar vivos hoje e amanhã não estar mais. Então, nós temos que estar preparados todos os dias, né? Preparado para a volta de Jesus ou então para nós ir ao encontro dele. Porque depois que nós partir desta terra, não tem mais arrependimento, não tem mais salvação se nós não morrerem em Jesus. Porque quando Jesus vier buscar o seu povo, buscar os seus escolhidos, primeiro os mortos vão ser ressuscitados, depois os vivos. Então, por isso que nós temos que estar preparados para a morte, né? Para descer à sepultura, para que quando nós chegar a nossa hora, nosso momento, nós tenhamos, sejamos salvos, né? Esperando que morramos em Cristo, para que nós tenhamos salvação no dia que Jesus vier buscar os seus escolhidos. Então, esta é a palavra, amados, que eu tinha para você, para nós, né? Porque, como eu disse, todas as palavras, todas as palestras que eu trago aqui, ela não só fala com você, ela fala comigo também. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida, que você possa, né, estar sempre na presença do Senhor, possa refletir sobre essa palavra, né, e que você possa estar divulgando este vídeo, compartilhe com as pessoas, me ajude a evangelizar. Nós precisamos evangelizar esse meio de comunicação que é a internet, é o YouTube, é um meio de comunicação que nós podemos evangelizar, podemos alcançar, né, muitas vidas. Muitas vidas podem ser tocadas por esta palavra, né? Então, me ajude a evangelizar, me ajude a falar de Jesus, me ajude a levar, né, a salvação através desse meio de comunicação que é a internet. Compartilhe nos grupos, compartilhe com os seus conhecidos, com seus amigos, seus parentes, né? E curta se você gostou, comente se você tem alguma coisa, né, para comentar, para mim saber que você está gostando, né? Gostou da palavra, que mexeu contigo, que tocou teu coração. E em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa resplandecer o seu rosto sobre ti, que ele te dê a paz. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que ele te dê cobertura espiritual sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa curar as tuas enfermidades, que Deus possa curar as enfermidades do teu corpo, da tua alma, e que tu possa, né, ser livre, liberto de todo pecado, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Aí até um próximo vídeo. Em nome de Jesus, se inscreva também, amados, no meu canal, para que você possa ser notificado quando tiver outro vídeo. Tá? Em nome de Jesus, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite em nome de Jesus. Até um próximo vídeo. Amém? Glória a Deus.